Estamos de volta para uma aula extremamente importante. A aula de hoje vai ser sobre o assunto, um dos mais importantes que tem, galera, no Word, tá? Então eu peço que vocês tomem um café, relaxa, tá? Tenham calma, né? Porque hoje vamos falar do quê? Vamos falar de quebra de sessões contínuas, quebra de texto, quebra de coluna, quebra de linha. Vamos falar sobre as quebras, quebra de página, né? Lembra que eu falei para vocês que o Windows tem, aliás, o Word tem aqueles 10% que você realmente tem que entender. Então hoje vai ser uma aula aqui dos 10%. Então vamos colocar minha imagem aqui do ladinho para você. Ó, muito bom. Então deixa eu abrir aqui o recurso. Então olha só, nós estamos na guia layout. Estamos na guia layout. Aqui. Estamos na guia layouts aqui, tá? E aí nós já vimos margem, já vimos orientação, já vimos tamanho, já vimos coluna, tá? Agora o assunto é quebra, tá? Essa aula vai ser exclusiva para o assunto de quebras, tá? Primeira coisa antes da gente entrar ali no recurso, eu quero que você me diga o que é, na verdade, quebras. Por acaso, você sabe o que é uma quebra? Né? Então, o que é uma quebra, professor? Tá? Podemos dizer o seguinte. Deixa eu colocar aqui para você anotar, tá? Então, beleza, ó. O que é uma quebra, tá? O que é uma quebra? Isso é importante. Anota aí. É quando configuramos formatações diferentes dentro do mesmo documento, tá? Quando configuramos formatações diferentes dentro do mesmo documento, incluindo formatações de página, larguras, tipos, tamanhos, parágrafos, numeração de página, cabeçalho e rodapé. Então, galera, todos esses elementos que estão aí do lado, aí embaixo, tá? Tá aqui, ó. Formatações de página, largura, tipos, tamanhos, parágrafo, numeração de página, cabeçalho e rodapé. Você pode configurar de forma diferente dentro do mesmo documento, tá? E aí, o que acontece? Estas formatações podem ser aplicadas também de forma diferente dentro de uma página, criando assim várias seções. Então imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Deixa eu dar uma recuada aqui, tá? Olha só. Quando você tem uma página no Word, por exemplo, aqui nós temos uma página, tá? Essa aqui é a página que está sendo mostrada ali. E você vai batendo Enter, então eu vou batendo Enter, ó, estou vendo que eu estou batendo Enter. O que vai acontecer? O Word abre uma nova página, então ele abriu aqui uma nova página, tá? No caso já estava aberta, mas só para mostrar mesmo, ó, ele abriu uma nova página, está aqui a primeira página, a segunda página. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até apagar tudo que tem aqui embaixo, ó, pronto, ó. Agora nós temos um documento com uma página só, tá aqui, ó, página 1 de 1, tá? Só uma página, beleza. Vamos analisar quais são as configurações que esse documento tem, tá? O que esse documento, que só tem uma página, tem de configuração?
Ele tem um cabeçalho, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Ele tem um cabeçalho, tá aqui. Cabeçalho, tá? O que mais que ele tem? Ele tem um cabeçalho. Ele tem uma numeração de página lateral, tá? Ele tem uma seta aqui, lateral. E ele tem como tamanho do texto, aqui como tamanho do texto, 18 na fonte TW100 MT. Então, essas são as configurações. Ele está também negrito, né? Então, o que eu digo para você? Se você clicar com o botão direito aqui na barra de status, ele vai abrir essa janela. Nessa janela você vai clicar nessa opção aqui, ó, chamada seção. Agora, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu abrir minha caneta. Olha lá, ó, apareceu lá embaixo, ó, seção. Tá vendo ali? Seção o quê? Seção 1. Ou seja, isso tudo que está sendo mostrado aqui é uma seção. Porque a seção são configurações diferentes. Sempre que você tem uma mesma configuração, é uma seção. Se você pega e cria configurações diferentes, vão ser seções diferentes. Então, tudo isso que vocês estão vendo nesse documento é a seção 1. Tá? É a seção 1. Por quê? É uma parte do documento, né? É um setor do documento que contém essas configurações. Quais são as configurações? As que eu acabei de falar. Você tem um cabeçalho, você tem um rodapé, ou aliás, você tem um cabeçalho, você tem numeração de página diferentes. Aqui onde eu estava a numeração é 18, né, com a fonte TW100, né? Beleza, você tem uma margem, com certeza a gente vai ter aqui uma margem definida, né? As margens padrão do documento, que é 2,5 por 3, né? E ó, esse documento ele não tem rodapé, tranquilo. E você percebe que esse documento ele tem também ali, bem sucinto, o que vocês estão vendo aqui é uma marca d'água, né? Que a gente tinha colocado em aulas anteriores. Então, ok. Então esses são os elementos que tem no documento. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora vamos pegar e bater Enter a partir daqui, tá? A partir do final do último parágrafo ali, ó. Vou bater Enter. Deixa eu colocar a imagem para cá. Ó, vou bater Enter ali, ó. Enter. Eu vou bater no Enter, Enter, Enter. Deixa eu só mexer aqui. Ó. Quando você vai batendo Enter, ó, Enter, 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 ó, vai batendo. Tá, o que vai acontecer? O Word, ele criou uma outra página, ó, ele criou essa página aqui, ó, presta atenção. Ele criou esta página aqui, tá? Com as mesmas configurações da página de cima. Você percebe que ele mantém o cabeçalho, a margem também é a mesma, a margem direita, a margem esquerda é a mesma, né? Ô professor, isso eu sei, porque eu sei, quando você está no Word e você vai bater na tecla Enter, a próxima página vai ser igualzinha à página anterior, exatamente. Esta página 2, ela vai ser igual à página 1, certo? Certo? Por quê? Porque ela pegou a seção que estava aqui, que nós chamamos de seção 1, tá? Que está na página 1, e fez uma cópia dela para a página 2. Agora eu pergunto para você, a página 2 vai ser seção 1 ou vai ser seção 2? Eu tenho certeza que você falou aí seção 2. Não, seção 1. E quem falou seção 1 tá de parabéns. Vai ser seção 1. Por que, professor, ser seção 1 que ser a página 2? Porque esta seção 1 aqui, ela tem as mesmas configurações da seção 1 da página 1. Se tem as mesmas configurações, se tem o mesmo cabeçalho e rodapé, a mesma numeração de página, tudo a mesma coisa, repete a seção. Mas não só por causa disso, tá? Não só por causa disso. Por causa também disso aqui, ó.
Deixa eu só apagar aqui para abrir de novo. Ó. Toda a configuração que está aqui na seção 1, quando você bate Enter, tá? Tá aqui, Enter, ele vai mandar para a próxima página, ou seja, a próxima seção vai ser a mesma coisa, seção 1. Mas ele só faz isso porque é uma seção que nós chamamos de seção, vou até colocar aqui num tamanho de fonte maior, ó, porque é o que a gente chama de seção, ó, seção, contínua. O que é uma seção contínua? É quando você tem uma configuração que está numa página e você manda isso para a próxima página, mas ela está abaixo da seção anterior. Abaixo. Então, seção contínua é quando você tem uma página com uma configuração e abaixo dela vem a mesma página com a mesma configuração. Isso é seção contínua. Você está continuando as configurações da página anterior, tá? Então, a seção contínua é isso. É quando você continua a configuração, dá continuidade na configuração da seção anterior, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, aqui não deu. Peraí, ó. Aí você põe assim, ó. Continua a mesma configuração da página anterior. Então, isso é o que nós chamamos de seção contínua, tá? Continuando, está... Ah, está embaixo a folha... Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui... Isso aqui sempre eu faço lá quando eu estou dando aula presencial, né? Faz tempo que a gente não dá aula presencial, né? Com essa pandemia, as pessoas não dão mais aula presencial, né? O pessoal tá até com saudade, mas infelizmente não tem como, né? Ó, tá aqui uma página, tá? Tá aqui uma página, beleza? Uma página. Aqui, retrato. Ok. Então, a página que vem abaixo dessa, abaixo, vai ser seção contínua dessa retrato que está em cima. Ah, então se eu tenho papel que ele é retrato, e eu bato Enter, o que vai acontecer? A próxima página também vai ser o quê? Vai ser retrato. Se ela é paisagem, se eu bater Enter, a próxima página também continua paisagem. Ô professor, isso eu já entendi. O Word ele faz isso, exatamente. Só que o duro é quando te pedem o seguinte. Eu quero que a página 1 seja retrato e a página 2 seja paisagem. E a página 3 volte para retrato. E eu quero que o cabeçalho e o rodapé tenha somente na página 3. Não vai ter na página 1 nem na página 2, só na página 3. Já pensou uma coisa dessa? Tá? Olha só, é possível você fazer configurações diferentes em cada uma das páginas, desde que você faça isso aqui. Eu vou até colocar em vermelho aqui, ó. Desde que você faça isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a página, a seção 1, conforme né, eu mostrei para vocês, vocês estão vendo que a seção 1 a seção 1 ela continua na página embaixo dela. Então, se você bater Enter, continua a mesma configuração. Ok, já entendi. Para que você permita, para que você consiga fazer com que essa seção 1 aqui, tá, tenha configurações diferentes da seção 1 da página 1, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o que a gente chama, vou até colocar um X aqui, ó. Vai ter que fazer o que a gente chama de quebra de seção contínua, tá? Então você vai chegar aqui e você vai fazer uma quebra de seção. Você vai quebrar a seção, tá? Quebra a seção. Você quebrando a seção, você quebrando isso, porque elas estão grudadas. Pensa assim, as páginas,
É como se tivesse uma cola entre uma e outra. Você quebrando, você separa. Você separando, você cria o quê? Configurações diferentes. Você pode fazer, por exemplo, uma página paisagem. Você pode fazer com que essa página aqui tenha um cabeçalho e um rodapé, tá? Ah, professor, então toda vez que eu quero fazer formatações diferentes, eu crio uma nova seção. E para isso eu preciso quebrá-las, exatamente. E a quebra de seção, ela permite que você faça páginas diferentes, tamanhos diferentes, cabeçalho e rodapé diferente, desde que seja uma seção separada, tá? Então é isso, galera. Isso é uma aula teórica, né, do que é uma seção. Isso cai direto nos concursos, tá certo? Outra coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu só apagar aqui. Apagar aqui o nosso escrito, tá? Então, só para você ter uma noção, fazer em forma de desenho aqui, ó. Então você tem, opa, peguei o errado. Então, deixa eu abrir nosso quadro aqui, agora abriu. Ó, então você tem uma página, tá? Que ela é seção 1. Se você bate o Enter, então a página de baixo vai ser o quê? Seção 2. Aliás, desculpa, vai ser o quê? Seção 1. Por quê? Porque é a mesma configuração, tá? Porque é a mesma configuração. Então, mesma configuração. Só que aí tem concurso, né? Tem concurso que pede para você fazer o seguinte. Ah, eu quero, deixa eu só ver se eu consigo trazer aqui, não vou deixar. Ah, eu quero que a primeira página, seja retrato. A segunda eu quero que seja paisagem. A terceira eu quero que seja retrato, tá? Aí vem a pergunta. E se cair em concurso, supondo nas configurações padrões do Word, né? O usuário tem 3 páginas, né? Tá aqui as 3 páginas. Página 1, página 2 e página 3. Sendo que a primeira é retrato, a segunda é paisagem, tá? A segunda é paisagem, a terceira volta para retrato. Aí vem a pergunta no concurso. Quantas seções tem este documento? Quantas seções tem esse documento? Qual seria a sua resposta, tá? Então, este documento, ele tem quantas seções? E aí? O que você me diz? Quantas seções tem? Aí você vai falar, tem 3. Não. Tem 2. Isso mesmo, tá? Olha só. Aqui, ó. Aliás, desculpa, tá? Esse documento vem com 3 seções. Ah, professor, não são 2? Não. E não é uma seção apenas? Não. São 3 seções, tá? Então, para você que marcou 3, tá certo. Olha só. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Por que 3 seções? Esta é uma seção, né? Porque é um retrato. Esta é outra seção, seção 2. Por quê? Porque virou paisagem, tá? Porque virou paisagem. Então tá aí, anota aí, virou paisagem. Mas, professor, e como é que vai ficar a questão da terceira página? A terceira página, ela não pode ser, a terceira página que está aqui, ela não pode ser uma continuação da seção 2? Não, porque a seção 2 é paisagem. Ah, ela não pode ser a continuação da seção 1? Até poderia, mas ela não pode, sabe por quê? Por quê? Porque ela não é o quê? Uma seção o quê? Contínua. Ela não é contínua. Porque se você analisar aqui certinho, ó, se você analisar certinho aqui, ó, aqui, ó,
elas não têm continuidade. Tem uma página aqui no meio totalmente diferente. Ah, então como ela não... Então quer dizer que se essa página 3 estivesse embaixo da seção 1, ela seria seção 1, exatamente. Como ela está em outra página, né, e não é uma continuação da seção anterior, vai virar o quê? Seção 3, tá? Então, olha só. Agora, vamos supor essa situação hipotética aqui, ó. Ah, falei igual a CESP agora, ó. A primeira página é seção 1, tá? A primeira página é seção 1. A segunda página, tá? A segunda página... Então, você tem aqui uma página que ela é retrato, então, seção 1, tá? Uma página que é retrato, agora minha canetinha não funcionou, vai ver, acabou a tinta, né? Vai ver, acabou a tinta da caneta. Agora, retrato. A segunda página também é retrato. A terceira página é paisagem. A quarta página vai para ser retrato. Agora, olha para mim. Quantas seções tem ali? Tá? Quantas seções tem ali? Então, vamos contar, né? A primeira página, ela é retrato. A segunda página também é retrato. Como ela está abaixo da primeira, vai ser seção o quê? Contínua. Se é seção contínua, então vai ser o quê? Seção 1, certo? Já a terceira página, ela é paisagem. Então, automaticamente vai ser o quê? Seção 2, tá? A terceira página, ela volta a ser retrato. Só que ela não está embaixo da seção 1. Ela não está embaixo da segunda página ali. Ela está em outro canto. Ela está lá, né, depois de outra página. Então vai ser o quê? Seção 3, tá? Então é o seguinte, galera. Se está uma embaixo da outra, seção contínua, mantém o número, tá? Ah, mudou a configuração, vai para outro número. Ah, voltou na configuração que é igual àquela seção anterior. É outro número porque não está na mesma continuidade, tá? Então isso aí para vocês entenderem o que é seção contínua e tudo, seção e seção contínua e quebra de seção. É importante também saber que se a banca perguntar assim, é possível colocar seções diferentes dentro da mesma página? Sim, senhor, tá? Sim, senhor. Então, podemos colocar seções diferentes dentro da mesma página tranquilamente. Como é que você faz isso? Você faz isso aqui, ó. Ó, com desenho fica bem melhor, né? Olha só. Tá aqui a primeira página, tá? Esta primeira página, você tem, por exemplo, na página, você tem um parágrafo, tá? Você tem um parágrafo. Aí, abaixo desse parágrafo, você colocou outro parágrafo. E abaixo desse outro parágrafo, você colocou um parágrafo, só que ele é dividido em colunas, tá? Um outro parágrafo dividido em colunas. Então, é o seguinte, meus amiguinhos. Ó. Sempre que você tem, aqui, ó, você vê que aqui nós temos uma continuidade da formatação. O parágrafo é o mesmo, mas a partir do momento que eu pego um parágrafo e divido ele em coluna, ele passa a ter uma formatação diferente. Formatações diferentes no quesito parágrafo envolve o quê? Seção. Então, esse documento aqui, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar bem aqui o quê? Uma o quê? Anota aí. Uma quebra de seção contínua. Quebra de seção contínua. Ah, professor, eu pensei que seção contínua era só quando uma página estivesse abaixo da outra. Não, isso serve para configurações dentro do próprio documento. Um parágrafo embaixo do outro é a mesma seção dele. Criou um novo parágrafo de forma diferente, dividido em coluna, como por exemplo, você cria uma nova seção.
Então, por exemplo, nesse documento, se cair na prova, quantas seções tem nesse documento? Quantas seções tem? Você tem aqui, ó, você tem aqui a seção 1, tá? Que é o parágrafo em uma linha apenas, né? Em linha única. E você tem a seção 2, tá? E o que eu apertei aqui? Apertei errado. Ó, de novo. Então, ó, que eu apertei errado. Então, ó, quando você tem um parágrafo, tá? E você tem abaixo dele um outro dividido em colunas. Pronto, ó. Aqui você tem a seção 1 e aqui você tem a seção 2, tá? Uma coisa importante. Isso é apenas para divisão do parágrafo em colunas. Ah, então quer dizer que se eu tenho um parágrafo e ele tem um espaçamento diferente do parágrafo anterior, não é uma seção diferente? Não. Só se cria seções diferentes dentro do mesmo documento quando você insere, você divide o parágrafo em colunas, tá? Vou até escrever aqui para você. Então você anota aí, ó. Só se cria novas seções dentro do mesmo, dentro da mesma página, tá? Quando dividimos os parágrafos em colunas, tá? Então isso é extremamente importante. Se você quer seções diferentes dentro da mesma página, divide em coluna, só quando você vai, no caso, dividir em colunas, tá certo? Ô professor, essa divisão é automática, ele cria seções de forma automática. No caso quando você pega um parágrafo e divide ele em colunas, a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, aliás, você vai ver que ele cria automático, tá? Então isso é de forma automática. Voltando aqui para o Word, então, tá? Então é isso, pessoal. Ó, falamos um pouquinho de como funcionam as sessões, do que é uma sessão, primeiro, né? Depois falamos o que são as quebras, né? É importante também aqui colocar o que é aqui em cima eu coloquei o que é uma quebra, né? O que é uma sessão, afinal, de uma forma bem fácil, né? É toda configuração de forma diferente, tá? Toda configuração de forma diferente nas páginas, cabeçalhos e rodapés, colunas, parágrafos, numerações, tá? Isso tudo é uma seção. E a quebra, né? É quando você tem a quebra permite que você faça essa seção, né? Que uma depende da outra. E você tem a quebra de seção. A quebra de seção é quando você pede essa separação, tá? Para que você possa fazer configurações diferentes no documento, certo? Então espero que vocês tenham entendido essa parte de seção. Ela é um pouquinho chata, demorada realmente, tá? E na próxima aula a gente continua ainda aqui em quebras, né? Hoje praticamente, aliás, nesta aula a gente praticamente falou apenas de quebras e seções de forma teórica. Agora a gente vai estudar mesmo o que é uma quebra de página, o que é uma quebra de coluna, uma quebra de texto, tá? Para a gente dar sequência nas aulas, certo? E pensar que você pagava, né, muita gente para fazer páginas diferentes no seu documento, para fazer numerações de páginas. Às vezes você fala assim, pô, eu queria numeração de páginas que começasse na 10ª página do documento, né? E você sabe que normalmente o Word não faz isso, de forma padrão ele não faz. Aí era só inserir uma quebra, tá? Então a gente vai ver sobre os recursos de quebras que o Word tem nas próximas aulas. Então, até mais!